Sois todos bem-vindos no nome de Jesus. E com essas palavras, eu sei que a congregação está saudando vocês também. Sinais que antecedem a volta de Cristo, fatos que ocorrem, que mostram que alguma coisa vai acontecer, que anunciam, pré-anunciam um evento. Essa seria a definição para sinais. E a volta de Cristo, irmãos, na teologia é chamada de parousia, é um termo grego que significa visita, ou uma nova, quer dizer, uma nova visita ou uma visita, enfim. A palavra parousia, se quiser anotar aí, no grego. E se refere, irmãos, nos tempos antigos, os tempos mais dos romanos, uma visita de uma autoridade, mas mais do que isso, uma suprema autoridade. Um rei, uma rainha, quando viam se aproximar de uma cidade, eles chamavam isso de parousia. E eles se preparavam, haviam cortejos, havia bandas de músicas esperando, né, a vinda desta eminência personalidade. Assim a igreja, irmãos, ela está esperando festiva. O hino que o irmão Nildo cantou fala de alegria pela volta de Cristo. Eu, infelizmente, com muito pesar, às vezes percebo, quando se fala em volta de Jesus e canta-se hinos sobre a volta de Jesus, não estou falando de Marivone, no geral, viu, irmãos? Quando eu falar alguma coisa, vamos estabelecer um princípio. Quando falarmos alguma coisa, não estamos falando de Marivone, estamos falando da cristandade em geral, tá bom? Nada de tomar para si, pessoal, uma coisa que é geral. Então, muitos hoje vão cantar esses hinos com tristezas, às vezes, com expressões de tristeza, de desânimo. E o hino fala de alegria, e até por isso a parousia, a vinda de uma personalidade, de um rei ou rainha, era motivo da cidade fazer festas. Era até declarado feriado na cidade para o povo se alegrar. E havia festividades. Então, para a vinda de Jesus, alegria no coração, meus irmãos, porque Jesus está vindo. Meus amados irmãos, também precisamos aqui entender a leitura bíblica em classe. Veja no versículo 13, diz: estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os seus discípulos lhe perguntaram: que sinais haverá da tua vida e quando virá? Veja que o contexto é o fim, não o arrebatamento, o fim. O fim começa com a vinda de Jesus lá no Monte das Oliveiras, partindo o Monte das Oliveiras no meio, destruindo todas as nações que estão ali congregadas contra Israel, e que estão, na verdade, nessas guerras vai ser eliminada uma terça parte dos judeus restantes. Apenas uma parte só de 3 serão salvos naquele dia. Então veja que o contexto não é arrebatamento. Como dissemos várias vezes, não há sinais de arrebatamento, há sinais da vinda de Jesus. Nós vamos, nesses próximos dias, comprar um equipamento para projetar aqui, fica muito mais fácil a gente aprender. Para definirmos termos, esclarecermos realmente, para aprendermos, olhando, vendo e vivenciando. Para nós aprendermos, o segredo de aprender, irmãos, é total humildade. E se entregar naquilo, inclusive os cultos, quando a gente se entrega ao culto, as coisas passam a acontecer. Quando nós somos apenas assistentes, nada adianta. Quando há outros fatores aqui envolvendo e influenciando a nossa vinda na igreja, nós não nos beneficiamos das coisas de Deus. Então observe em Atos 1:11, que não vamos para lá, que eles estavam no Monte das Oliveiras de novo, e Jesus começa a ascender aos céus. E eles passam a acompanhar Jesus subindo. E aí 2 varões, que são anjos, dizem: esse Jesus que foi recebido no céu há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então mostra, irmãos, que para eles, no contexto até então do Novo Testamento ali, não havia ideia de arrebatamento, havia ideia da vinda de Jesus para os judeus. Então a vinda de Jesus acontece em 2 etapas. Ele veio para a igreja,
para arrebatar, para não tratar de nada. Não vai tentar salvar alguém no momento, não vai tentar convencer ninguém na hora, não. Quem estava preparado sobe, quem não estava simplesmente fica. Aí vem a grande tribulação, e etc, nós vamos estudar ao longo desta revista, e então vem a vinda de Jesus para os judeus, salvá-los daquela grande congregação de nações contra Israel. Então, da mesma maneira, irmãos, que eles viram Jesus ascender aos céus, da mesma maneira a sua vinda será visível e gloriosa, né? Da mesma forma como ele foi ao céu, que eles viram alguém subindo, uma coisa sobrenatural, e que desapareceu nas nuvens. Imagine se você lá, vendo esta cena, e entendendo então quando os anjos dizem, assim como vós vistes ele ir ao céu, assim da mesma maneira vocês vão ver ele voltando. Em Apocalipse 1:7 diz que ele vem com as nuvens, né? E todo olho verá. No arrebatamento todo olho verá Jesus? Não, porque Jesus nem se apresentará para este mundo perdido. Ele estará nas nuvens, chamando, atraindo todos aqueles que estão preparados para encontrar com ele nos ares, e então começa o fim. Então é interessante que fique claro isto: os sinais do arrebatamento não existem. Os sinais são da vinda de Jesus. Só que a vinda de Jesus ocorre em duas etapas. Para a igreja, ele vem buscá-la, e para Israel, ele vem salvá-los. Se vocês trouxeram aquele adendozinho do arrebatamento, as diferenças entre o arrebatamento e a revelação. No arrebatamento, haverá segredo. Quem trouxe vai acompanhar, quem não trouxe, infelizmente, né? No arrebatamento haverá segredo, ou seja, ele vem sem avisar. Na revelação, embora lá a Bíblia diga que vem como ladrão, também com relação à segunda vinda, tudo será público, todo o olho verá. No arrebatamento, Jesus ficará nos ares, 1 Tessalonicenses 4:17. Na revelação, Jesus virá no Monte das Oliveiras, Zacarias 14. No arrebatamento, Jesus virá para os santos, para buscá-los. Na revelação, Jesus virá com os santos, com os anjos e o povo dele, para guerrear contra aqueles que estão congregando contra Israel. No arrebatamento, meus irmãos, haverá profunda alegria, 1 João 13:2, mas na revelação haverá profunda lamentação. Haverá muita tristeza, começará já a partir do arrebatamento, com a vinda do anticristo, que ele vai promover uma paz que nunca houve na terra por 3 anos e pela metade de 3 anos e meio, digo, e depois 3 anos e meio de desgraças, de perseguição, de mortes terríveis. Não fique para depois do arrebatamento. Esteja preparado já, porque não haverá esperança para aqueles que já ouviram o Evangelho da forma como estamos ouvindo. No arrebatamento, os incrédulos serão deixados. Na revelação, os incrédulos serão destruídos. Diferença entre arrebatamento e a revelação. A revelação é a parousia, a vinda de Jesus em glória, quando vem para libertar Israel do jugo dos seus inimigos. Então, meus irmãos, os sinais da volta de Cristo referem-se, inclusive as revelações dos sinais foram para os judeus. E é claro que, olhando para o arrebatamento, nós vemos esses sinais como prenúncios do fim e da vinda de Jesus em glória, da qual a primeira etapa é o arrebatamento. A vinda de Jesus em 2 etapas, deixe claro isso, pesquise da forma como vocês desejarem, que não há outra doutrina, não há outro tipo de ensino. O arrebatamento virá de imediato, sem ninguém esperar, a hora que ninguém no mundo sabe, nem os anjos o sabem, e nem Jesus o sabia enquanto ele estava aqui na terra. E perguntaram a ele, ele disse que não sabia, nem o Filho do Homem sabia quando haveria de acontecer. Outra coisa, no versículo 14, por isso que no versículo 8 diz: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Apenas o princípio das dores. E no versículo 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o arrebatamento? Não, então virá o fim. O contexto aqui é virá o fim e não o arrebatamento.
Então não esperemos, irmãos, que o Evangelho tem a janela 1040 lá, não sei se os irmãos sabem disso, no mundo islâmico, que lá não entra o Evangelho. Se está entrando, está muito devagarmente entrando, que não está acontecendo ali, na verdade, conversões lá dentro. Os islâmicos fora de lá até estão aceitando Jesus. Já existem, mas só que são mínimos. Secretos, né? Não há liberdade, não há. O Evangelho não entra lá. Então milhões de islâmicos ficarão sem ouvir a palavra de Deus. E eles irão ser salvos no arrebatamento? Não. É esses que serão salvos na grande tribulação, irmãos. Porque aí será pregado o Evangelho do Reino. E de acordo com a teologia, de todos os assuntos que eu trouxer, irmãos, fiquem cientes também, estão em acordo com as doutrinas da Assembleia de Deus. Eu tenho que pregar aqui a doutrina da Assembleia de Deus, né? Não posso trazer conteúdo batista, conteúdo, né, dos presbiterianos. Eu tenho que trazer conteúdo assembleiano, porque nós somos assembleianos e a doutrina é esta. Então, meus irmãos, o Evangelho do Reino, pela Assembleia de Deus, pela doutrina dela, difere do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça está sendo pregado pela igreja. O Evangelho do Reino será pregado primeiro pelos 144 mil salvos durante a grande tribulação dos judeus, pelas duas testemunhas e pelos anjos será pregado o Evangelho, então, em todo o mundo. E então virá o fim. Porque se nós formos esperar que aconteça que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, para o arrebatamento acontecer, significa que Jesus não vem hoje de jeito nenhum. Porque a janela 1040 está fechada. Compreenderam isso? Esse fato tem que nos chamar a atenção. Então Jesus não vem enquanto, se esse Evangelho é Evangelho, tem que ser pregado para o arrebatamento acontecer, então Jesus não vem hoje. Nós podemos ir lá para a praia, ficar peladão lá e fazer tudo que o diabo quiser, e amanhã a gente volta a se reconciliar com Jesus. É só modo de dizer, só para enfatizar. Porque esse Evangelho do Reino será pregado pelos judeus salvos. E esse Evangelho que fala lá em Apocalipse que muitos virão da grande tribulação. Quem são esses que vêm? E ele vai dizer, esses são os que vêm da grande tribulação. São os salvos judeus e aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho da Graça. Doutrina da Assembleia de Deus, que vocês encontram em vários livros, artigos e até Bíblias que são editadas, se fosse editada alguma Bíblia pela Assembleia de Deus. Muito bem. Entramos na lição, na introdução do irmã Elizabeth, por gentileza, leia para nós. Na lição de hoje, estudaremos acerca dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. A segunda vinda de Cristo é o fim de todas as coisas. Parece algo fictício e inconcebível para aqueles que não creem em Deus, mas seguramente se cumprirá, pois Jesus assegurou que os céus e a terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. A igreja deve estar alerta, pois o retorno de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. Como afirmar que sua volta é iminente? Mediante os sinais que evidenciam esse grande acontecimento escatológico. Estejamos atentos a cada sinal. Observe que o contexto sempre é a vinda de Jesus, não o arrebatamento. E como disse o pastor Alexandre, os sinais estão aí. Só que esses sinais que se refere à Bíblia, esses sinais que nós conhecemos já de guerras, rumores de guerra, serão intensificados em níveis desproporcionais. Haverá, digamos assim, vai haver uma terceira guerra mundial, de alcance mundial mesmo. Os sinais e terremotos, por exemplo, terremotos sempre ocorreram, não é? A história revela que terremotos aconteceram em anos bem antigos já. Mas só que eles se intensificam a partir do momento que vai se aproximando do fim. Tanto é que de 1900 até os nossos dias, aconteceram um número de terremotos que nunca aconteceram em todos os tempos históricos anteriores. Os falsos profetas são em maior em número hoje do que nos tempos anteriores da igreja. E serão bem piores ainda na grande tribulação.
Então são intensificações dos eventos que mostram que Jesus está vindo buscar a sua igreja, assim como primeira fase da vinda dele em glória no Monte das Oliveiras. Nós podemos dizer que antes da grande tribulação vem as dores de parto. As dores de parto, só as mulheres vão poder compreender isso, né? Mateus 24:8, que quando a mulher está grávida, as dores não são frequentes, não é? E não são intensas, suporta-se, mas a partir do momento que se aproxima a hora do parto, as dores começam a se intensificar, começam a ser mais fortes, e na hora do parto ainda bem que não sou mulher. Só Jesus para dar graça. Então, se foi comparado às dores de parto da mulher que vai gerar um filho, é bem assim os sinais da vinda de Jesus. Eles vão se intensificar, os eventos, os sinais já estão vindo desde que Jesus subiu para os céus, os sinais já começaram a acontecer. Só que eles vão se intensificando a partir do momento que vai se aproximando o dia da vinda de Jesus. Por isso aquele gráfico que nós fizemos, da diferença entre arrebatamento e revelação. Vocês têm em casa e esqueceram de trazer, porque eu não avisei que era para trazer. Muito bem, sinais da vinda de Jesus na vida da igreja. Isso são os princípios das dores. Esses sinais que nós vamos ver agora, eles vão se intensificar para o dia da vinda de Jesus. Eles já estão entre nós. Há tantos falsos profetas, tem mais não crentes do que crentes nas igrejas. Tem mais falsos pregadores do que verdadeiros. Já são os sinais para o arrebatamento. Não precisa esperar mais nada. Se prepare, porque a qualquer instante uma trombeta vai soar lá no céu, não é aqui na terra. Lá no céu vai soar uma trombeta. E de repente nem há o soar de trombeta lá no céu. É um símbolo da palavra de Deus que quando os israelitas estavam prontos para sair, Deus mandava Moisés mandar o povo se levantar, era tocada uma trombeta como sinal de que era a hora de partir. Quando chegava no determinado local, era a hora de descansar, acampar. A trombeta é um sinal de que um evento glorioso vai acontecer. E eu estou esperando ele. Se você está, dê glória a Deus. Então vamos ver os sinais na vida da igreja. E eu disse que há mais falsos pregadores e falsos profetas que verdadeiros. E o sinal mais grave disso é que os que pregam a verdade são deslocados para o escanteio, como diz lá na terminologia do futebol. É isso ou não é verdade? Não é isso que está acontecendo? Salvo raras igrejas que estão ainda primando pela palavra de Deus. Mas quem prega a verdade é lançado fora. E fica os que não pregam. Os que pregam, triunfalismo, tudo cheio de bênção, não sei das quantas, não preciso se arrepender que Jesus vai salvar, essas coisas. Está repreendido no nome de Jesus as doutrinas falsas. Primeiro sinal, na vida da igreja, os falsos cristos e os falsos profetas. Eu aprendi que falsos cristos não significa especificamente pessoas que vêm dizendo que são Cristo, mas falsos cristãos anunciando o evangelho dele. Jesus virá buscar todos os que amam a sua vinda. Veja aí, pela revelação da palavra, vai subir quem ama a sua vinda. E quem ama a sua vinda está se preparando. Quem ama a sua vinda está buscando agradar a Deus, não é? A vinda de Jesus no arrebatamento, pode-se dizer, será para os que amam a sua vinda. Nós amamos a vinda dele. Se nós amamos, nós vigiamos em oração. Nós estamos buscando o conhecimento da palavra, nós gostamos de estar envolvidos com as coisas de Deus, nós amamos as coisas de Deus. Jesus virá buscar todos os que amam a sua vinda. Quem não ama a sua vinda não espera, não é verdade? Quem não ama a vinda de Jesus não está esperando, não está ansioso para que ele volte. É melhor eu demorar um pouquinho para mim ganhar um pouquinho mais de dinheiro, comprar meu carro, que eu preciso urgentemente de um melhor carro. É melhor que ele não venha antes que eu consiga isso. É claro que ninguém expressa isso, mas no seu coração pode existir um sentimento assim.
Então note, 1 Timóteo 4,8, que Jesus irá buscar todos os que amam a sua vida. Como dissemos outro dia em comparação, aquele que ama a sua Nildo, né, que está ali em relacionamento com a irmã Elizabeth e tal, né? E a Ângela me cobrou, pai, isso vai agradar mais a sua esposa. A bichinha é triste, pessoal. Então, meus irmãos, quem ama a pessoa amada, não faz nada que venha a depreciar a pessoa amada, não venha a causar problemas para a pessoa amada, tristezas, angústias, preocupações, não é assim? Quem ama a vida de Jesus está tendo uma modalidade de vida que Deus dos céus aprova, aleluia. E se Ele não aprova, ninguém está esperando a vida de Jesus, é coisíssima nenhuma, só enrolação. Pensamos que enrolamos Deus. Tá bom assim? Não está muito... Quer uma minha para passar? eu forneço água para poder passar. Jesus virá buscar todos os que amam a sua vida, porém é preciso cuidado para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória. Viu? A segunda fase da vinda de Jesus é a vinda em glória. A primeira fase é o arrebatamento. Quando ele virá com os santos e com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios, isto é, na segunda vinda. Então os santos já deveriam estar arrebatados e estão vindo agora com Jesus em glória, destruindo os inimigos com o poder dele. Certo? Então, irmãos, existe arrebatamento, existe a vinda de Jesus, e a Bíblia, quando fala da vinda de Jesus, não está falando propriamente de arrebatamento. Precisamos ter cuidado, o próprio autor da revista diz, temos que ter cuidado para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória. Os falsos cristos e os falsos profetas. O crente deve estar vigilante, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. Para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Pergunta: qual a melhor forma de se conhecer a palavra de Deus? Resposta: para a Assembleia de Deus, para a Igreja Assembleia de Deus, qual a melhor forma, qual o método mais ideal para se conhecer a palavra de Deus? Estudar a palavra, mas na escola dominical e nos cultos de ensino. Não é? Porque assim, mesmo que a gente estude isoladamente, nós podemos confundir alguma coisa que são sanadas estas dúvidas numa escola dominical. E o crente que frequentou a escola dominical faz uma diferença muito grande daquele que não frequenta a escola dominical na sua vida cristã, no seu entendimento da palavra. Isso não há dúvida nenhuma, a menos que a pessoa não se beneficie do que é passado nas escolas dominicais, nos cultos de ensino, não se beneficie, sabe? Não se aproprie daquilo que Deus está concedendo, porque um dia vai encerrar-se essas pregações. Então, meus irmãos, para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Às vezes dizemos erroneamente que fulano conhece a palavra e está desviado. Eu não sei se ele conhece realmente a palavra. Ele sabe que precisa ter Cristo. É isso que ele sabe só. Mas conhecer a palavra, nós vamos viver a nossa vida inteirinha e não vamos conhecê-la completamente. Porque Deus é incognoscível, ou seja, não pode ser conhecido. Ele é infinito, a mente de Deus, a palavra de Deus é infinita em suas revelações. Então nós vamos passar a vida toda estudando, meditando, buscando e nunca vamos chegar a uma completude do conhecimento. Não negligencie o estudo bíblico, leia e medite na palavra de Deus, pois ela é um escudo protetor contra os falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. O que conhece a palavra identifica em 5 minutos o pregador falso. Tem uns que conhecem até quando ele salva. Eu vou saudar com uma palavra. É uma invenção que ele faz para impressionar na saudação. Esse já está fora. Deus era meio durão, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos,
Ela é um escudo protetor que conhece a palavra, identifica rapidamente o verdadeiro cristão do não verdadeiro cristão. Os falsos cristos e falsos profetas, eles costumam, vamos ler agora com bastante atenção. Os falsos cristos e falsos profetas, pense bem agora, costumam ter grande eloquência. Eles costumam ter um grande carisma. O que é carisma? Ele atrai a todos em volta dele. Todos ficam fascinados quando ele dá as suas prédicas. E também ele tem boa argumentação. Os falsos cristos e falsos profetas costumam ter grande eloquência. Eles extrapolam até a própria palavra de Deus para trazer curiosidades que nunca Deus aprovou, mas que o povo não conhece a palavra, fica de boca aberta. Eles costumam ter grande eloquência, carisma e boa argumentação, por isso Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. Esse discernimento não vem de qualquer forma. Há duas formas de adquirir o discernimento: pela palavra de Deus e pelo dom do Espírito Santo, chamado dom de discernimento dos Espíritos. Para identificar quem está falando pelo Espírito, quem está apenas granjeando uma projeção ministerial. Que eu, como disse aqui na outra aula, eu posso ser um falso profeta. Eu posso ser um falso crente. Posso fingir também, porque nós vimos também, né, irmã Elizabeth, que esses sujeitinhos, eles são grandes atores. Eles mereciam ganhar o prêmio Nobel lá, como é que se chama lá? Tem um prêmio para o melhor ator. O Oscar. Tem que parar de dar Oscar para os homens do mundo e trazer para dentro das igrejas para os falsos pregadores e profetas e etc. Dar o Oscar de melhor ator. Tal é a qualidade da atuação deles como ator. Tá boa a aula? Tá bom. Meus irmãos, por isso Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele já coloca a expressão ninguém, para não confiarmos em ninguém, a não ser que seja aprovado pelo teste do discernimento. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isto acontecerá mais propriamente dito na grande tribulação. Mas que agora já esses sinais se apresentam na vida da igreja. Veja que o comentarista diz que é na vida da igreja, não lá fora. Muito bem? Então, dois sinais identificadores: falsos profetas e a corrupção de quase toda a cristandade. Alguém disse aí, o amor de quase todos se esfriará, como Maria. Esse amor se esfriando é o grande sinal eclesiástico, sabe, dentro da igreja. O amor se esfriando, irmãos. É o maior sinal de que o arrebatamento estava vindo. Jesus está vindo e na primeira fase o arrebatamento vai acontecer. Esses falsos profetas, irmãos, eles são protótipos do anticristo. É o mesmo espírito que move. É anticristão. Só que veja bem, irmãos, aquele que tem o espírito do anticristo não significa que ele vai ficar contra as coisas de Cristo. Ele pode exteriormente estar transmitindo algo que é de Cristo, porque ninguém vai ser bobo e alguém vir aqui pregar algo contra a Bíblia que ninguém vai aceitar. Eles pregam a Bíblia, mas o objetivo deles é distorcido, principalmente em vez de levar para Cristo, atrai para si. E João Batista nos dá o grande exemplo quando chegaram alguns, disseram: ô João, aqueles que seguiam você está seguindo Jesus agora. E o que é que ele diz, irmãos, lá? É necessário que ele cresça e eu diminua. Assim é o verdadeiro cristão. Ele leva as pessoas para Cristo, não para si mesmo. Falsos profetas e falsos crentes, falsos pregadores, falsos pastores, falsos obreiros, falsos presbíteros, que eu posso ser um. Ele quer atrair o povo para ele. Certo, irmãos? Concordam?
e enganarão a muitos. O objetivo da advertência de Jesus é para que a igreja esteja preparada, preservando como que se está preparado? Preservando a santificação. Quando você aceitou Jesus, você colocou no seu coração ser uma pessoa santa em toda a vossa maneira de viver. A partir dos que os tempos foram correndo, você foi negligenciando isto e hoje já não apresenta mais a qualidade de santificação que Deus tanto se agradava em ti. 1 de João 3,3. E qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, aleluia, como também ele é. Aleluia. Isso, os que estão esperando a vinda de Jesus estão enquadrados neste versículo. E qualquer que tem essa esperança, que esperança? Oh glória da vinda de Jesus, que esperança tem a igreja ir embora, motivada, transformada, glorificada, oh aleluia. Amém. Mas todos que têm essa esperança, purifica-se a si mesmo. Porque também ele aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome. Muito bem, meus irmãos. Subtópico 2, apostasia. Então, os sinais que demonstram que Jesus está voltando e que o arrebatamento é a primeira fase desta vinda são esses falsos profetas, falsos pregadores, disseminando mentiras, ensinos espúrios que afastam as pessoas da fé. A verdadeira fé, pelo menos. Apostasia. Você sabe o que significa apostasia? Apostasia significa desvio, afastamento. Não quer dizer que a pessoa deixa a igreja, ela está dentro da igreja. Apóstata não está lá fora. Lá fora está o que abandonou a igreja. Mas apóstata está dentro da igreja. Ele finge uma aparência, não é que ele se finge, ele está enganado pelo diabo. Ele está dentro da igreja apresentando aspectos exteriores de cristão, mas o seu coração está distante, se afasta de Deus. Você sabe se você está próximo a Deus ou distante? Vou parar, vou me vigiar. Significa desvio e afastamento. Quer dizer, abandono premeditado e consciente da fé cristã. Não professa a verdadeira religião espiritual que Deus, outrora, implantou no coração deste cristão que está se apostatando. Com licença. As palavras, aquele que sabe, que conhece, e não faz. Isso mesmo. É diferente. Ele sabe que está errado, ele sabe que não é permitido, mas ele continua fazendo a mesma coisa. Ele se desviou do alvo, no sentido certo, sabe o que ele é. Porém, ele isso mesmo, está dentro da igreja, atrapalhando a obra de Deus. Diga-se de passagem, né? Atrapalha. Então é aquele que sabe o que é para fazer certo e não, por algum motivo ele não faz. Só que esse afastamento premeditado e consciente é um trabalhar de falsos espíritos. São demônios que fazem o crente viver essa vida assim. O aumento da apostasia, continuando, é um sinal que evidencia, é a evidência clara da segunda vinda de Jesus. 2 Tessalonicenses 2:3, quem pode ler para nós? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O texto refere-se à segunda vinda. Antes que venha a segunda vinda de Jesus em glória, se manifesta na terra o anticristo, e de modo intenso, essa apostasia que hoje nós vemos em nosso meio, se intensifica sobremaneiramente na grande tribulação, quando seguirão a falsa igreja que o falso profeta vai criar, e
Que hoje há inúmeras falsas igrejas aí que nós pensamos que fazem a obra de Deus e estão atrapalhando completamente o ganhar as almas. Não vou citar nomes porque eu sou processado. Mas os irmãos devem conhecer que igrejas são essas, que vêm com aparência. Isso aí que são os falsos cristos, irmãos. Principalmente programas de televisão. Parem de assistir. Parem de assistir. Ali você nunca vai encontrar uma palavra de advertência, só bênção, vitória, bênção, vitória, bênção, vitória. O crente vai ficando de braço cruzado. Oh, beleza! Oh, glória! Jesus vai nos levar para o céu. Meus irmãos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, refere-se aqui agora esse termo. Agora sim é nossos tempos, tempos trabalhosos, tempos difíceis de se manter na presença de Deus, que custa um empenho e camadúrias, de oração, de consagração, de busca intensa. Porque dentro da nossa própria casa podem nos atrapalhar nessa busca. Mas o Espírito expressamente diz, que muitos apostatarão alguns da fé. Na revista atualizada diz assim: por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Doutrina de demônios na igreja, irmãos, não vai vir revestido de uma palavra que faça, que diga, você pode adulterar que Jesus te leva para o céu, você pode fazer o que quiser que Jesus vai te acompanhar. Não vão falar isso, eles vão distorcer o objetivo e a pessoa vai caindo numa indolência, num sono profundo, os crentes vão buscando mais a Deus. Doutrina de demônios, nós vamos ver alguns daqui a pouquinho. Acontece lá nas seitas, mas que estamos já dentro das Assembleias de Deus. Pessoa envenenada com doutrinas estranhas, falsas, porque os espíritos são terríveis de eloquentes e conseguem convencer o nosso coração que certas coisas são apropriadas aos crentes. No Antigo Testamento vemos que por muitas vezes os israelitas apostataram, se abandonando ao Senhor e à sua lei. De que forma eles se afastaram, irmã Kátia? Os israelitas, se a senhora não souber, se não souber responder, saber, assim, para saber. Quem que ajuda ela? Quem sopra para ela? De que forma os israelitas apostatavam da fé? Quando eles... Jesus seguindo outros deuses. Isso, irmão Cederinho, muito obrigado. Bem aqui na frente, desse jeito, só que aqui já fica gente. Apostatavam deixando Deus e entregando-se à idolatria, a deuses falsos. Não é? Essa era a apostasia de Israel. Mas eles receberam a recompensa por se desviarem do Senhor. O próprio Salomão desviou-se completamente, irmãos. Jesus voltará e julgará os apóstatas, dando-lhes veja que a palavra é julgará, e não lhe dará outra oportunidade. Dando-lhes a recompensa que merecem. Para Deus, a apostasia é sempre vista como adultério espiritual, é trair a Deus. Muito bem, irmãos, apostasia, desvia o afastamento do relacionamento com Deus. E por isso é melhor nós fazermos aqui uma retrospectiva, irmão Nildo. Quando eu digo irmão Nildo, não é ele, é todos nós. Como que estamos diante de Deus em nosso relacionamento com Ele? Este relacionamento continua profundo, maravilhoso, como quando nós aceitamos a fé, ou diminuiu, ou já não buscamos mais a sua presença como antes, de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, nós todos aqui dentro desse santuário, nos apostatamos um pouquinho. Aceita isso, Eliezer? Aceita. Não é? De alguma forma, nós não somos mais os mesmos que éramos no dia em que sentimos o amor de Deus nos perdoando. Já não estamos ligando mais para o que Deus quer dizer ou não, seguindo homens. E
esses falsos profetas, 2 Timóteo 3,5 diz que tem aparência de piedade. Não voltei à revista ainda, tá? É comentário. Tem aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, deixa eu dizer de que forma, na vida, no coração. Eles pregam, santificai-vos em nome do Senhor, mas eles não se santificam. Preparai-vos para a vinda de Jesus, mas eles não estão preparados. Perdoai os vossos inimigos, mas ele não perdoa. Eles estão habituados a pregar, irmãos, porque o povo dá glória a Deus por qualquer coisa. Eu vou trazer um dia, mostrar um vídeo de um apóstolo, que vocês vão conhecer, mostrar a apostasia dele aqui. Eu vou mostrar para a igreja ficar aberta, para nós identificarmos os falsos profetas. Então, meus irmãos, por isso que tem a advertência de Jesus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E como dissemos em outro dia, a iniquidade, como impiedade, não é lá de fora, é dentro da igreja. Os sinais não são para lá fora da igreja, nós não precisamos nem olhar para os sinais. Temos que olhar para dentro da igreja. É o mesmo contexto. O iníquo é aquele que é incapaz de se sujeitar a regras. Por isso, uma das qualidades do anticristo é chamado de o iníquo, porque ele não se coaduna com as coisas de Deus. Ele quer um cristianismo do jeito que ele pensa que é. Assim é todo aquele que pratica dessa forma uma religião, está seguindo o espírito do anticristo. Ainda na questão da apostasia, existe a apostasia teológica e a apostasia moral. A apostasia teológica é a rejeição parcial ou total da sã doutrina. Já não se pratica aquilo que no princípio da nossa fé o Espírito Santo inculcou em nosso coração. Já não somos mais aqueles. A apostasia moral é professar a Cristo, mas com os lábios, mas negamos Cristo em nossa vida por causa das nossas obras e nossos comportamentos. Vou parar e vou embora, tá? Mas para ficar preparado para a vinda de Jesus, precisamos estar atentos a esses alertas da palavra de Deus, não são meus. Eu, por mim, irmãos, ia lá para a beira do mato, que a minha praia é mato, e ficava lá o dia inteiro na sombra do Deus. 2 Timóteo, título 1,16, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Título 1,16, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. É assim os apóstolos. A essência da iniquidade, desvio das doutrinas do cristianismo. Está escutando? Oi? Está escutando? Desvio das doutrinas do cristianismo. Segundo, desregramento moral. Não há mais regras morais. Não existem mais regras, cada um faz o que bem entende. E esses dois fatores, desvio das doutrinas do cristianismo e o desregramento mental, levam ao desaparecimento do amor fraternal. E além de tudo, do amor a Deus, amor à sua palavra, amor à sua igreja, amor aos irmãos. Não ama-se mais nada. Ama-se só a si mesmo, o seu ego, e até, quem sabe, ama o seu próprio pecado. Por que eles chegam nisso? Vamos ver agora no subtópico 3. Doutrina de demônios. Essas doutrinas de demônios, meus queridos irmãos, respondam para mim, por gentileza. De que forma elas chegam às pessoas? São demônios que se apresentam perante o Eliezer e começam a ensinar doutrinas? Como que eles chegam? Falsos crentes. Falsos crentes, falsos profetas, e dentro das igrejas, é claro. Quem o diabo quer desviar? Qual é o alvo principal do diabo? O mundo lá fora já está dentro do inferno. É dentro da igreja. É aqui que ele vai tentar entrar. Mas se nós estivermos em oração, ele não tem liberdade para penetrar aqui e enganar nós. Doutrina de demônios são responsáveis por todas essas coisas
que os trouxe de uma forma pessimista, mas que serve de advertência. 3 tipos de doutrina, né? É. Doutrina de Deus, doutrina do homem, que é aquela que ele acha que é, implanta, e a doutrina de demônio, que tal. Doutrina de homens, vamos dar um exemplo. Se a mulher sempre se vestir de saia comprida e cabelo comprido, ela vai para o céu. Doutrina de homem. Agora entra um parênteses. As roupas não salvam, mas a mulher salva se veste decentemente. Né? As roupas não salvam ninguém, mas o homem salvo se veste decentemente. Só isso. A doutrina de homem. Tem doutrinas de homens que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E tem doutrinas de demônios, que são também propagadas pelos homens que se dizem de Deus. Vocês têm que provar o Eliezer para saber se ele é de Deus ou não, irmãos. Todos vocês. Eu digo isso em nome de Jesus, façam isso. Ei, camarada. Eu tenho que provar cada um de vocês que são de Deus também. E eu vou provar. Claro que vou. Mas a gente tem que saber no que a gente está andando. Podemos estar entrando num campo minado. Tem que ter cuidado. E não precisa estudar muito. Sabe por quê? A pessoa que é salva, ela demonstra isso naturalmente, no dia a dia, não é? No seu proceder, nas palavras que vêm dos seus lábios. É muito simples. Os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Estes demônios deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro. Melhor, os crentes, esses deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro, como, por exemplo, a confissão positiva, a teologia da prosperidade. Digam-me a verdade, essas duas doutrinas já não estão no meio da Igreja Assembleia de Deus? E não estão aqui já em Maribona? Embutida dentro de um contexto evangélico verdadeiro, podem estar essas doutrinas já impregnadas em nosso coração. Que o crente seja fiel a Deus, a sua vida material é abençoada. É verdade isso, irmãos? Não é verdade, não quero nem provar isso hoje. Mas isso aí é o diabo que inventou isso lá na Europa, sabe, Maria? E varreu a Europa, e hoje nem evangelho tem verdadeiro lá. Igrejas estão fechando quase todos os dias, e onde eram igrejas são casas de show e boates. Isso porque essa teologia desgraçada do inferno foi lá e aceitaram. Saiu daquele continente e vai para a América do Norte e vários Estados Unidos, contaminando um monte de gente crente. E chegou ao Brasil alguns anos atrás e já contaminou muitos. Estão dentro dos contextos de púlpito, de pregações e ensinos. A opção positiva, se você afirmar uma coisa, essa coisa vai acontecer, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer se você se arrepender, se pôr o rosto no pó e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Ninguém pode afirmar coisas que Deus não está afirmando, são falsos profetas movidos por espíritos demoníacos e enganadores. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Também o culto aos anjos e muitas crendices. Pega a aguinha aí, nós vamos orar pela água, você vai tomar, vai ficar curado. Pela fé que a pessoa tem, ela fica curada até se mandar comer um mosquito. Como esse mosquito abençoado aqui, eu estou inventando, ninguém falou isso. Como esse mosquitinho abençoado, você vai ser curado do câncer. A pessoa tem fé, engole o mosquito, está curado. Pode ocorrer. E o diabo vai fazer esses sinais acontecerem para nos enganar a igreja do Senhor. Crendices, misticismos que corrompem a sua doutrina dentro da Assembleia de Deus, irmão. Não é lá fora, não estamos falando de outra denominação. Entre nós, isso aí. Sabemos que Satanás é enganador. Ele procura de todas as formas iludir os crentes a fim de que abandonem a fé verdadeira. Por isso precisamos estar vigilantes.
Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, ele encontrará porventura fé na terra? Vai encontrar fé, sim, em busca de bênçãos, de coisas, etc, etc. Mas a fé salvífica, a fé maravilhosa, poucos vão preservar pelo Senhor. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando e até legislando em favor do aborto, da homossexualidade, da disfunção familiar. O que é essa disfunção familiar? Nem vou entrar no assunto. Deus abomina o pecado e sem santificação que o orar não me permite. Ninguém poderá ver o Senhor sem a santificação. Atualmente temos visto o evangelho do entretenimento. Aqui está o grande sinal. O evangelho do entretenimento. Em que a palavra de Deus parece que não foi suficiente e o pregador chama sua esposa para cantar um hino, para emocionar o povo, para fazer o povo vir para frente, para receber não sei o quê. Como se isso fosse uma mágica. Evangelho do entretenimento. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, fez uma pergunta a certa ocasião: o que você está pregando? Está entretendo bodes ou cultivando ovelhas? Os bodes que precisam de entretenimento. As ovelhas querem tragar, aleluia, o alimento verdejante que Deus dá. Eles querem comer, se satisfazer, sair dando glória a Deus no meio da rua, como antigamente se fazia. Se querem entretenimento, querem ser agradados, bajulados. O ego deles tem que ser inflados, para eles poderem sair do culto dizendo: hoje foi uma bênção. Eu já vi inúmeras coisas como essas. Atualmente temos visto o evangelho do entretenimento que agrada a muitos, levando-os a uma vida sem compromisso com Jesus e sem santificação. Por não conhecerem a palavra de Deus e não viverem segundo ela, muitos acabam sendo levados pela apostasia moral. Perseguição aos crentes. Vamos pular essa parte. Hoje é pouca a perseguição aos crentes. No Brasil é privilegiada a nação brasileira, mas não se aproveita, não se beneficia. Mas aí fora, missionários estão sendo mortos, etc, etc. Muito bem, irmãos. Eu não tenho muito tempo. Por minha culpa, é evidente, mas eu acredito que a lição já foi transmitida na íntegra. Já foi transmitida na íntegra. Nós encerrarmos aqui, ela foi transmitida, sem ninguém poder dizer não. Segundo, sinais dos céus da vida de Cristo. Olha bem, sinais do céu, não sinais no céu. Então, veja bem o que o comentarista diz. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais. Estão acompanhando aí, irmãos? Como, por exemplo, grandes terremotos e fomes, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Como vos disse, esses sinais já estão entre nós, mas ele se refere a esses sinais intensificados sobremaneiramente depois do arrebatamento. Esses sinais já existem, mas essa fome vai vir pelas guerras, pelas perseguições, as pestes serão terríveis. Nós vamos estudar lá para frente, né? Notemos que o texto diz sinais do céu, e não sinais no céu. Aí ele diz: não devemos especular, e muito menos ensinar sobre assuntos que não estão revelados na palavra de Deus. Por exemplo, o sinal da besta, qual é? Antônio Gilberto, um dos escritores mais famosos da escola dominical, da Assembleia de Deus, ele disse assim em um dos seus livros: se quer saber qual é o sinal da besta, então seja besta de ficar aqui depois do arrebatamento. Aí você vai saber qual é o sinal da besta. Ninguém sabe. 666, ninguém sabe. São meras especulações. Não fique muito preocupado com isso. Fique preocupada em estar na presença de Deus, porque nós não precisamos nos preocupar com isso. Agora, algumas coisas da doutrina escatológica que vamos ver aqui são coisas reais e já prováveis, mas tem coisas que não convém nem entrar no assunto, só para dar áreas de grande conhecimento. A Igreja Assembleia de Deus tem que ser vidrada não só em conhecimento, mas em aprender, compreender as Escrituras.
Então hoje os falsos profetas descobriram isso, eles trazem uns ensinamentos mirabolantes para prender a atenção, porque eles não têm unção de Deus. Não têm unção de Deus. A mensagem mais simples que for, toca no coração. Mas como eles não têm unção, eles têm que produzir alguma coisa. Se precisar, eles plantam até bananeira para impressionar. Eles dão pulo, eles fazem qualquer coisa, porque eles não têm unção de Deus. Notemos que o texto diz sinais do céu e não sinais do céu. Não sabemos que sinais serão estes dos céus, pois as Escrituras não revelam. Simples. Porém, sabemos que eles trarão espanto a todos os que ouvirem. Observe isso mais uma vez. São sinais da vinda de Jesus e não do arrebatamento. Alguns desses sinais não haverão para o arrebatamento, mas sim para a vida. Mostrando, vocês entenderam bem essa questão do arrebatamento, da vinda de Jesus em duas fases? Não pode ficar dúvidas. Então, mostrando que serão algo jamais visto pelo homem. Subtópico 2. Jesus fala de sinais, não de datas. Ninguém pode estipular uma data para a vinda de Jesus. Agora vamos para o subtópico 3, que só apenas leremos e vamos encerrar. Guerras e conflitos. Nós ficamos nessa questão de sinais e datas, no subtópico 2 ali, vamos ficar com a palavra de Jesus de Mateus 25:13. Vigiai, pois não sabeis, nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos ficar com isso em nosso coração. Não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É o próprio Jesus quem disse. Guerras, conflitos e terremotos. Eu falei que esses sinais já vêm vindo acontecendo na história toda. Vão se intensificando mais quando a tribulação chegar, mas que já estão entre nós, inclusive no Brasil já teve terremoto, que nunca antes houvera. Então, meus irmãos, tudo isso que vimos hoje é apenas um preâmbulo que nós podemos ver nas próximas lições que virão nos domingos subsequentes. Se nós nos atentarmos bem para essas coisas, fica bem situado sobre a vinda de Jesus. Compreendendo que ela vem em duas fases e que o arrebatamento pode ocorrer essa noite. Jesus mesmo disse que ele virá como ladrão. Conclusão. Os sinais que pronunciam a volta, e veja bem, os ensinos da Bíblia, os ensinos da igreja, no caso, na minha responsabilidade aqui, de ensinar nas quartas-feiras, também a escola dominical por enquanto, esses ensinos têm o fim de produzir uma fé única entre nós, ao ponto de ninguém chegar aqui com um hino que não é hino, é uma canção gospel, que distorce toda a estrutura e o povo da glória a Deus. Tem canções que distorcem as escrituras. Só vamos perceber isso a partir do momento que o ensino vai produzindo em nós o discernimento das coisas. Tem pregações que distorcem todo o restante das Escrituras. Revelações que você recebe de algum pregador empolgado, quando for de Deus, dê glória a Deus. Pregador empolgado, que distorce isso aqui, não é de Deus. Toda revelação, toda profecia, toda pregação, todo ensino não pode ser em versículos isolados, eles têm que estar de acordo com todos os 31.173 versículos da Bíblia. Viu? Caso contrário, nós estamos correndo risco de caminhar em areias movediças. Conclusão: os sinais que pronunciam a volta de Jesus estão se cumprindo a cada dia. A apostasia tem se evidenciado no meio de igrejas evangélicas, a ponto de a Bíblia não ser mais referência para a conduta de muitos que se dizem cristãos. Cada um faz a sua própria interpretação da palavra.
e aplica a sua própria vida aquilo que interpretou. Não é mais, a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, ela, nesse sentido, então ela contém só a palavra de Deus. Cada um se acha mestre de interpretação e aplica a sua vida, e às vezes a sua família, essa interpretação errônea, que causa um estrago na sua família, por interpretar completamente errado a Bíblia Sagrada. Normalmente acontece isso em pessoas que não são alunas de escola dominical, que não são adeptas aos cursos de ensino. Eles querem oba-oba, querem só pregações favoráveis. Na natureza, há fenômenos que indicam o cumprimento das previsões apocalípticas. Na vida moral, certamente, há um maior grau de fatos que comprovam o aumento da iniquidade humana. Por exemplo, hoje, tem igrejas que comportam dentro do seu quadro de membresia pessoas que estão separadas e casadas e amigadas com outras. São membros da igreja. Tomam ceia, participam de tudo. Tem igrejas que eu não entendo porquê, pessoas que nem são batizadas, moças já amigadas, têm funções das igrejas. Quem está seguindo a Bíblia nesse sentido? Mas a igreja de Jesus Cristo, como foi pregado na quarta-feira próxima, anterior, a verdadeira igreja de Cristo, e tem a igreja visível, que é isto aqui, pode ser que todos nós façamos parte da igreja invisível que vai subir, pode ser que não, né? Pode ser que vocês façam parte da igreja que vai subir, e eu não. A igreja visível é uma coisa, a igreja invisível é outra. É aqueles que estão em comunhão com Cristo, que primam pela palavra, amam a sua vida, estão esperando a sua vida, e para esperar, quem espera, permanece santo. Em toda a sua forma de viver, envolve várias questões. Nós vamos aprender, se Deus permitir que fiquemos aqui, nós vamos expor tudo que aprendemos ao longo de todos esses anos. E pela palavra de Deus, inclusive, não estou aqui para brincar de invencionices. Deus me guarde disso. Vamos pela palavra. Mas a igreja de Jesus Cristo deve continuar em oração e vigilância. Na quarta-feira é 1 hora de oração. Eu estou fazendo menos, que eu não sabia direito, não falo nada. É 1 hora de oração. Aqueles que querem, eles vêm para a oração. Depois tem palavra, mais 1 hora. E aliada à oração à palavra, não há demônio que resista. Tem que sair da frente, porque a Bíblia diz que existiu o diabo e ele fugirá de vós. Observe, tão grande é o poder de Satanás, ele tem que respeitar o crente fiel. Não adianta nós decorarmos texto, irmãos, deixa eu chamar a atenção disso. Não adianta eu saber disso. Existiu o diabo, então eu vou resistir a ele. Se você não tiver em Cristo, ele vai passar por cima.